Paz, irmãos. Amém. Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã ensolarada para aprendermos juntos mais do que o Senhor tem para construir em nossas vidas. Amém. Eu quero que você diga à pessoa que está aí do seu lado: bem-vindo ao novo. Com convicção, gente. Bem-vindo ao novo. Amém? Hoje eu quero ministrar algo para você do que Deus tem me impulsionado diante do que a gente tem vivido como família reviver. E a ministração hoje tem o tema: tenha coragem para viver o novo. Tenha coragem para viver o novo. O que você precisa para viver o novo ainda esse ano? Você deve estar pensando: meu Deus, ela ainda quer que eu viva o novo ainda esse ano? Faltam apenas 56 dias para terminar o ano de 2023. Mas com certeza eu sei que você fez muitos planos. Você sonhou, planejou. E eu quero te encorajar nesta manhã que ainda há, sim, tempo para você viver o novo de Deus. Amém? Amém. Mas o quanto você ainda está disposto nesses 56 dias que ainda nos restam? Qual tem sido o seu nível? O seu nível para viver esse novo de Deus? Algumas pessoas acham que a coragem é uma virtude que a gente precisa ter em momentos só de dores, em momentos de desespero, em momentos de guerra, em momentos de lutas, em situações dramáticas e às vezes difíceis. A gente escuta uma pessoa falar: tenha coragem, você vai vencer. Mas a virtude, ela precisa estar junta de outras virtudes que vão nos levar a ter comportamentos de maneira certa nos momentos mais decisivos da nossa vida. Ou seja, você precisa ser corajoso. Por mais que você não queira, por mais que você rejeite a coragem, você precisa ser corajoso. Você precisa de coragem para viver o novo de Deus. Para viver as coisas novas que Deus tem para nós. Segundo Miguel de Cervantes, ele diz uma frase em seu livro épico, que diz assim: quem perde os seus bens perde muito. Quem perde um amigo perde mais. Mas quem perde a coragem perde tudo. E como diz o nosso pastor, tudo é tudo. Quem perde a coragem perde tudo. Eu sei que os nossos desafios vão nos levar a ter momentos de desânimo, de tristeza. Mas eu vim para te dizer nessa manhã, para te encorajar nessa manhã, a viver o novo de Deus. Como diz, né? Como que você tem reagido diante dos grandes desafios? Em 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso mesmo. O espírito que você tem em seu coração, que você carrega com você, o Espírito Santo, que você recebeu de Deus, te fará enfrentar os desafios com coragem, com ousadia, com poder, com amor e com equilíbrio. Mas muitas pessoas, gente, às vezes podem estar encorajadas, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Muitas pessoas desejam ser algo, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Continuam se comportando da mesma forma.
gostariam de ser diferente. Eu sei que você, na hora que escreveu os seus objetivos para 2023, você, assim como eu, colocou: eu quero buscar mais a Deus, eu quero servir mais a Deus, eu quero ser intencional com o outro. Mas a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente fez em 2022. E hoje eu quero entregar para você chaves. Chaves para o que você precisa fazer para viver o novo de Deus. Para que o que você escreveu no papel no início desse ano realmente se concretize. Mas aonde a gente vai embasar isso? Na palavra de Deus, no fundamento, o nosso maior fundamento. E na história de um grande homem que eu passei a admirar profundamente. Neemias. Ele precisou de muita coragem para viver algo completamente novo. Algo diferente do que ele já estava vivendo. Neemias era apenas um copeiro do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. Ele era apenas um servo, mas ele também foi um grande governador da cidade de Jerusalém. Por quê? Porque ele saiu de copeiro para viver governador. Por quê? Porque ele teve coragem para viver o novo. Neemias teve coragem para viver o novo. Ele decidiu fazer algo que ninguém tinha coragem para fazer. Ninguém teve coragem para fazer. Ele simplesmente escolheu. Ele decidiu viver. E ele escolheu reconstruir uma cidade que estava há mais de um século destruída. Sobre os escombros. Um século. Vocês já imaginaram um século, uma cidade destruída e ninguém se levantar com ousadia e com coragem para dizer: eu vou reconstruir. Um século sem ninguém ter feito nada. Mas aí vem Neemias, um simples copeiro, e diz: eu vou fazer alguma coisa. Deus espera de nós que nos posicionemos como Neemias e dizer para Deus: eu vou fazer alguma coisa. Eu não sei você, mas eu decidi fazer algo diferente. Eu decidi fazer alguma coisa, não apenas para mim mesmo, que o evangelho, o que a gente recebe não é só para nós, irmãos. O que a gente recebe é para a gente compartilhar com o outro. Você está disposto a fazer algo para Deus ainda esse ano? Eu posso ouvir o seu amém? Você está disposto? Amém? Então, o que você vai escolher para fazer, para viver esse algo novo, completamente diferente na sua vida, que você está vivendo hoje? Às vezes, pode estar há um século, às vezes pode estar há 10 anos destruído, às vezes pode estar há 20 anos destruído algo na sua vida e você não está vendo formas de reconstruir novamente. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para te levantar como um Neemias. Porque Ele quer reconstruir algo novamente na sua vida que já está em você. Mas você precisa decidir. Você precisa escolher. E é algo que bateu um recorde, né, gente? Um século destruído foi reconstruído em 52 dias. Um século
em 52 dias. Nós precisamos fazer algumas escolhas para vivermos o novo de Deus. Nada na vida vai acontecer por acaso. Nada na vida vai acontecer por osmose. Nada vai cair do céu. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos decidir. Nós precisamos nos posicionar. É quando você se posiciona que o milagre acontece, que a reconstrução em tempo recorde acontece na sua vida. E hoje eu quero te trazer no texto de Neemias algumas atitudes que ele teve, que eu e você precisamos ter para começar a fazer o que precisa ser feito. Deus queria reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém. E ele poderia ter levantado um exército, não poderia? Poderia ter levantado homens fortes, corajosos, poderia, mas ele decidiu levantar uma pessoa. Talvez um improvável, mas era um improvável corajoso. Um homem corajoso, uma pessoa disposta a viver o novo de Deus. E esse homem corajoso foi Neemias. Neemias foi levantado por Deus. E quais foram as escolhas que ele tomou e que nós devemos tomar hoje para a gente viver o novo de Deus? Em primeiro lugar, para viver o novo, acredite no seu potencial e na sua missão. Acredite, diga comigo, acredite. Acredite, com força, acredite. Você precisa se olhar no espelho. Eu sei que é difícil para algumas pessoas. Mas você precisa olhar para o espelho e dizer para você. Eu faço isso, irmãos. Tem um lema que eu carrego todos os dias para a minha vida, que é um dia de cada vez. E eu olho no espelho e falo comigo mesmo. Hoje é um dia. Eu acredito que vai ser melhor do que ontem. Eu acredito. Olha o que diz em Neemias 2, dos versículos 1 a 3. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Gente, tinha que ser muito corajoso para você se lamentar frente ao rei. Qual era o papel de um copeiro, gente? Além de ser um homem de confiança do rei, porque ele experimentava o vinho, as bebidas antes do rei. Era um homem de confiança do rei. Mas nesse momento Neemias foi ousado, foi corajoso. Para fazer o quê? Um desabafo ao rei. Ele não só ouviu o seu desabafo, mas esteve atento ao seu clamor. O rei prestava atenção ao que ele estava vivendo no momento. Neemias estava ali para levar alegria, porque o vinho significava alegria, mas naquele momento, Neemias levou o seu clamor, o clamor pelo seu povo.
Para você viver algo novo, você precisa acreditar. Neemias chegou ao rei dessa forma, com tanta ousadia, porque ele acreditava no seu potencial, ele acreditava na sua missão. Então, se você quer viver algo, você precisa acreditar naquilo que você carrega, naquilo que Deus colocou como prioridade na sua vida, aquilo que pulsa, aquilo que acelera o seu coração e na sua missão, naquilo que Deus depositou em você. Porque, como diz um amigo pastor nosso, pastor Eber, você carrega algo. Você carrega algo. Deus colocou sementes de grandeza dentro do seu coração, dentro de você. Cabe apenas você acreditar. Eu vi uma frase que chamou muito a minha atenção e me fez refletir por que muitas pessoas não acreditam no seu potencial. Por que muitas pessoas não acreditam na sua missão? E a frase diz assim: não dê palco a quem inventa mentiras sobre você. Não dê palco. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Não dê palco às pessoas que têm acreditado mentiras e rotulado você com mentiras. Acredite no seu potencial. Acredite naquilo que você carrega. Neemias acreditou e disse ousadamente e corajosamente ao rei o que precisava fazer. Aquilo que era a missão dele, reconstruir os muros de Jerusalém. Você precisa acreditar, porque se você não acredita em você, ninguém mais vai acreditar. Por isso que Neemias passou a ter um lugar especial no hall dos meus personagens favoritos. Eu admiro Neemias. Ele era um copeiro, mas se via como um engenheiro. Ele era um copeiro, mas dentro dele, aquilo que carregava, que Deus colocou no coração dele, ele se via como um engenheiro. E é assim que deve ser a sua atitude, meu irmão. Talvez você pode ser um copeiro agora, mas dentro de você pulsa um engenheiro. Ele decidiu: eu vou reconstruir a minha cidade, eu vou fazer o que ninguém fez. Vai ser um tempo recorde, sim, 52 dias. Você precisa acreditar no potencial que Deus colocou dentro de você, porque antes de você nascer, tudo já estava pronto. Deus já fez o nosso enxoval. Nós, como mães, com muito carinho, quando a gente está à espera dos nossos filhos, a gente faz um enxoval. A gente prepara tudo com muito carinho. E eu, como uma boa mineira, fiz tudo bordadinho, com ponto cruz, com crochê, tudo com muitos detalhes, tudo com muito amor, porque é assim que a gente tem que ver o nosso Pai. Ele já preparou todo o nosso enxoval. Ele já tem tudo preparado antes mesmo do neném fazer xixi, você já comprou uma fralda. Antes mesmo do bebê ter a primeira assadura, você já comprou a pomada.
Tudo está pronto. O que precisa, o que cabe a nós é apenas acreditar. Acreditar. Neemias acreditou. Eu tenho um engenheiro dentro de mim. Eu vou fazer o que ninguém fez ainda. Ele acreditou no seu potencial. Porque Jeremias 1,5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Eu o designei profeta às nações. Você carrega algo. Todos nós carregamos algo. Basta apenas acreditar. Acredite no seu potencial. Deus nos diz hoje, para mim e para você, que já está tudo pronto. Nosso enxoval está completo. E às vezes a gente fica esperando, né? E às vezes se lamentando por algo que Deus só está esperando você acreditar e dar os próximos passos. Peça hoje a Deus para ativar o dom que Ele já colocou em seu coração. Às vezes ele está sobre escombros, irmãos. Às vezes o dom que você carrega está sobre pedras, como estavam os muros de Jerusalém. Chegou o momento de você se posicionar, de você dizer ousadamente: Senhor, existe um engenheiro dentro de mim e com a tua força eu reconstruirei os muros que estão destruídos. E eu viverei o novo de Deus para a minha vida. Amém? Faça algo com aquilo que Deus te entregou em suas mãos. Não deixe as suas ferramentas enferrujarem. Se todos nós aqui acreditássemos no potencial que a gente carrega, esse mundo seria diferente, meus irmãos. Muitas das coisas que vivemos hoje seria diferente se a gente acreditasse no potencial que a gente carrega. Então, viva o seu propósito, viva o seu chamado. Como você está usando os dons e os talentos que Deus te entregou? Você precisa acreditar nele. Não viva uma vida mediana, uma vida medíocre. Tá bom. Tá bom, eu vim aqui para a celebração no domingo, ficar sentadinho, ir embora, voltar, continuar a semana. Tá bom. Mas Deus tem algo a mais para você. Deus tem algo novo para você. É como uma bicicleta, gente. Eu tô até triste que a minha tá lá, enferrujando, mas eu vou decidir voltar a pedalar novamente, viu, amor? Vamos voltar a pedalar novamente. Não vamos deixar enferrujar. É como uma bicicleta. Quando você está pedalando, tem gente que usa só a primeira e a segunda marcha. Sendo que você tem disponíveis 10 marchas. Por que você está usando só a primeira e a segunda marcha? Use todo o seu potencial. Pare de colocar restrições em si mesmo. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não dou conta. Deus te diz hoje para você usar todas as suas marchas. Use todas. Tenha coragem, assim como Neemias teve, de ser um Neemias nessa geração. De dizer, não tem ninguém, mas eu estou aqui. Eu vou reconstruir. Eu vou. Então pare de dar desculpas. Como a gente tem aprendido aqui, desculpas só servem para nós mesmos. E elas não mudam histórias, irmãos. Desculpas não mudam histórias.
Neemias poderia continuar servindo o rei todos os dias. Mas ele decidiu se posicionar, ouvir a voz de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu vou. Pode contar comigo. Eu vou. Porque Deus nos faz brilhar em algo. O leão, gente, nunca será rei no meio do mar. O leão nunca será rei no meio do mar. Assim como o tubarão nunca será o rei na savana. Porque existe um lugar que Deus nos preparou para a gente exalar o nosso potencial e para cumprir a nossa missão. Você está no lugar. A Reviver é o lugar que você escolheu para brilhar. Amém? Aqui é o lugar para você expandir todo o seu potencial. Aqui é um lugar para você usar as 10 marchas da sua bicicleta. Chegou o momento de parar de se lamentar, de parar de criar desculpas, porque Deus tem um novo tempo para você, algo novo para você. Permita-se acreditar. Tem gente que não vive o novo porque fica esperando as coisas caírem do céu, os muros se construírem sozinhos, os soldados chegarem para ajudar. Não, gente. Ninguém me dá uma oportunidade. Eu queria tanto cantar aqui no louvor. Você já chegou para o líder do Ministério de Louvor e diz: eis-me aqui? Eu queria ajudar com as crianças. Você já chegou para o líder do ministério e diz: eis-me aqui? Eu queria ajudar na recepção da igreja. Você chegou e já diz: eis-me aqui? Isso exige coragem. Para viver o novo, vai exigir de você coragem, ousadia. Eu quero ser um grande jogador de futebol. Nenhum olheiro fica me observando. E se lamenta, e o que ele deveria estar fazendo, jogar futebol, ele para. Continue jogando o futebol. Continue fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. O oleiro dos olheiros está te observando. Ele colocou os talentos em você. Portanto, continue acreditando. Porque aquilo que temos de mais precioso só existe por um motivo. O potencial que você carrega existe por um motivo: cumprir a missão. Isso virou uma chave na minha vida quando eu entendi que o que eu carrego no meu trabalho não diz respeito só a mim, mas sim a missão para a qual eu estou lá. E tudo gira, tudo muda, tudo se abre quando você entende e acredita no seu potencial e na sua missão. O ambiente muda quando você acredita no seu potencial e quando você entende que você está ali para cumprir uma missão. Se o fardo está pesado em seu trabalho, é hora de você mudar a lente. É hora de você entender qual a sua missão ali. Porque o que você carrega, ninguém mais carrega lá. E ninguém vai transbordar o que você carrega lá para mudar
a situação. Para tirar pessoas dos escombros. Muitas pessoas estão sobre escombros e nós que carregamos a nobre missão de levarmos as boas novas, estamos ali para tirar as pedras. Para tirar as pedras e ajudar as pessoas a reconstruir uma nova vida, um novo tempo com Deus. A fé, irmãos, é acreditar na sua missão, naquilo que Deus entregou a você. Não se limite, porque nós temos um Deus grande. Você precisa ter coragem para viver o novo, acreditando no seu potencial, mas acreditando também na sua missão que Deus te deu. Mas a palavra de Deus continua a nos ensinar. Em segundo lugar, para vivermos o novo, nós precisamos nos preparar. Diga com você mesmo, eu preciso me preparar. Neemias 2, 4 e 8 diz assim, um rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Você precisa acreditar no seu potencial, acreditar na sua missão, mas nada adianta se você não se preparar. O rei perguntou a Neemias, o que você precisa? Quanto tempo levará? Neemias não chegou despreparado para o rei. Todo o seu planejamento estratégico, anos de estudos ali, consagrados em oração, foram entregues ao rei. Você está preparado para viver um novo de Deus? Talvez você acredite tanto no seu potencial, acredite tanto na sua missão, mas você ainda não está preparado para viver o novo. Além de todo o planejamento estratégico, Neemias buscou um tempo em oração. Por isso que ao final nós lemos, a bondosa mão de Deus estava sobre mim. E então o rei atendeu os meus pedidos. Se Neemias fosse despreparado ao falar com o rei, o que aconteceria? Nada. Seria apenas mais um dia em que Neemias estaria ali servindo o vinho ao rei.
Às vezes Deus já fez essa pergunta para você. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Você está preparado para responder a Deus? Sem aquelas cartas, irmãos, Neemias não construiria nada. Ele ia ser barrado antes mesmo de chegar. Ele pensou em toda a logística, nas madeiras, nos oficiais e principalmente nos dias, porque o rei perguntou: você vai, mas você tem que voltar logo. E ele falou em quanto tempo ele voltaria. Preparação é um processo e não um evento. Não pode ser algo esporádico. Em quanto tempo vai ficar pronto? Talvez 10 dias. Mas o que você precisa? Processo leva tempo. Eu preciso me preparar para viver algo novo. E eu preciso respeitar esses processos. Porque o processo de preparação é quem vai te posicionar no lugar certo. Se você não estiver preparado quando a oportunidade chegar, você não receberá a vitória. Porque a preparação, ela vai te posicionar no lugar da vitória. Imagine Neymar jogando como um goleiro no time de futebol. O que vai acontecer com o time, gente? Ele está preparado para ser um goleiro? Ou ele está preparado para ser um atacante? O time vai perder. Quando você não se posiciona no seu lugar, pessoas, lugares, família vão perder. Você precisa estar preparado para Deus te posicionar no lugar certo, para servir com o melhor, para abençoar outras vidas. Porque quando a gente sai da posição daquilo que Deus criou para nós, todos perdem. Precisou de um século para alguém se posicionar e dizer: eu estou aqui para reconstruir. Nós não precisamos, como família, reviver de um século. Nós precisamos de dias. Nós acreditamos que em tempo recorde, Deus vai nos posicionar no lugar certo e nós obteremos a vitória. Amém? Porque uma preocupação, ela vai te deixar cansado para enfrentar o gigante. Mas a preparação, ela vai te deixar pronto para enfrentar os gigantes. A preocupação te deixa cansado, mas a preparação vai te deixar pronto para vencer o seu gigante. E quando eu falo em preparação, irmãos, eu estou falando em algo que você precisa abrir mão, que não é o que vai te preparar para o tempo de vitória. Escolhas. Escolhas. A vida nos faz levarmos a escolhas diárias. E essas escolhas vão nos dizer, no final, se você está preparado ou não para receber a bênção.
Se você estiver atento, a vida vai te preparar exatamente para aquilo que você busca. Isso não são as minhas palavras. São as palavras de Rocky Balboa. Vocês sabem quem é Rocky Balboa? Dos 22 aos 27 anos, ele foi rejeitado por todas as agências de casting. Todas. Todas as agências de Nova York rejeitaram Rocky Balboa. E não foram uma vez, foram em algumas mais de 10 vezes. Muitos diziam que ele tinha uma cara de tolo, que ninguém passaria horas na TV para assistir alguém com aquela cara de tolo. Algumas pessoas diziam isso de Stallone. Mas o que ele fez com todas essas mentiras? Ele não criou um palco para essas mentiras. O que Stallone fez com todas essas rejeições? Ele, durante um ano, se dedicou inteiramente a estudar em como escrever roteiros para cinema. Um ano. Durante o dia, ele estudava os roteiros. E à noite, sabe o que ele fazia? Isso aqui, quando fui ler a história dele, eu fiquei assim, impressionada. Com uma pessoa que acredita no seu potencial, acredita na sua missão e se prepara para viver o novo. Ele estudava durante o dia e à noite ele limpava as jaulas do zoológico do Brooklyn. Limpava as jaulas do zoológico do Brooklyn. E foi esse dinheiro, esse recurso que fez impulsionar novamente a ir para Los Angeles tentar novamente. Para surpresa dele, ele foi rejeitado novamente. Não bastasse só a experiência ruim em Nova York, ele foi rejeitado também em Los Angeles. Mas, como a gente acredita na cristocidência, a gente vê Deus conduzindo a história de uma pessoa para exatamente viver aquilo que Deus planejou para você viver. Deus constrói todo um cenário que ele estava num lugar, num bar, e de repente começam duas pessoas a lutarem ali. E uma luta de boxe, então o negócio era bem feio. E o cara apanhava muito, 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 mas ele não se entregava. E ele apanhava, e ele veio um insight no momento: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Porque eu tenho apanhado muito na vida, tenho levado muitos nãos na minha vida, mas eu não desisti. Eu não desisti. Então, isso deu a Stallone a ideia de escrever um roteiro. E que roteiro, né? Baseado na história, em sua história, mas disfarçado num lutador de boxe. E assim nasceu, então, Rocky Balboa. Eu não sei que cenário Deus está te preparando. Talvez você tenha sido rejeitado, criticado, zombado, humilhado.
Mas o autor, aquele que escreveu a sua história, como a gente leu aqui, desde o ventre, tem um final feliz para você. Tem algo novo para você. Basta você acreditar, basta você se preparar. O processo de preparação vai te posicionar, mas também vai te aperfeiçoar. Eu não sou a Marina de 40 anos atrás. Porque eu decidi ser quem eu sou em Deus. Estar aqui é um posicionamento e eu não abro mão disso. Deus te chamou para algo. Se prepare. Jovens e adolescentes, se preparem. Os jovens, os idosos, como diz a Bíblia, ainda terão sonhos. Continuem a sonhar. Se tem algo que eu carrego da minha avó, que eu sinto saudades, é que ela nunca desistiu. Ela morreu com 94 anos sonhando. Eu falo que ela era além do tempo dela. Minha avó saiu de Belo Horizonte para São Paulo há 50 anos atrás, gente. Imagine. Porque ela tinha um sonho. E Deus foi forjando, Deus foi aperfeiçoando. E ela dormiu e acordou no céu. E eu creio que ela deixou um legado para nós. Eu, como sua neta. Os bisnetos estão aqui. Esse legado precisa continuar. A história de Neemias precisa continuar. Deus conta com você. Seja corajoso, acredite no seu potencial, acredite na sua missão, acredite na Reviver, acredite no que o Pai te entregou. Se prepare. Quando Davi matou o gigante Golias, ele matou com uma funda. Para você viver um novo tempo, além de você se preparar, Deus vai te aperfeiçoar, ou seja, para a gente entrar no novo tempo, nós precisamos, nesse novo tempo, largar as nossas armas do passado. No novo tempo, Deus vai nos entregar novas armas. Como eu falei, Davi matou o gigante com uma funda. Depois ele pegou a espada. Depois ele pegou o cedro. Novo nível, novas armas. Deus vai nos entregar novas armas. Nós estamos indo como igreja e nós temos enfatizado aqui para um novo nível de fé, um novo nível de mentalidade, um novo nível de cultura, um novo nível de honra. Novo nível vai exigir de nós novas armas. É hora de largarmos as nossas fundas e pegarmos as nossas espadas. A espada é para os corajosos. Corajosos. Porque, como eu sempre frisei aqui, o processo faz parte da nossa promessa. O tempo de preparo faz parte da nossa
promessa. A nossa vida é um preparo. E você é quem vai decidir qual arma você vai usar. Você é quem vai decidir se você vai dar o próximo passo ou vai continuar se lamentando. Levante-se como Neemias, que se preparou para reconstruir e mudar a história, não só apenas do seu povo, mas do mundo. E ao se preparar, o que aconteceu? Neemias continuou sendo copeiro? Quando nos posicionamos, quando estamos preparados, Deus sobe o nosso nível. Neemias deixou de ser um copeiro para se tornar um governador. Mas ele se posicionou. Ele usou as armas certas. E você vai se preparar para viver o novo? Você vai se preparar para viver o novo de Deus na sua vida? Preparação te aperfeiçoa. Às vezes você deve estar olhando, mas está demorando demais essa preparação. Deus está te aperfeiçoando. E essa aperfeiçoação, ela precisa ser intencional. Intencionalidade tem sido a palavra da Reviver aqui. O pastor tem sempre mencionado isso. Seja intencional em tudo. Na sua busca pela palavra de Deus, no seu momento devocional. Seja intencional nos momentos de oração. Seja intencional no jejum. Seja intencional. Quando Neemias chegou em Jerusalém, ele examinou tudo, detalhe por detalhe, durante 3 dias, para assim começar a construção. Ele avaliou as pessoas, quem ele poderia contar. Ele se preparou para viver o novo. Ele foi intencional. Mas a palavra de Deus continua a nos ensinar que para viver o novo, além de eu acreditar no meu potencial, na minha missão, além de eu me preparar, em terceiro lugar, para viver o novo, eu preciso ter iniciativa. Diga para você mesmo, eu preciso ter iniciativa. Neemias 2, 17 e 20 diz, então eu lhes disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a construção. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo aqui? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça para vocês.
Se você não admirava Neemias, você vai admirar como eu. Porque quando você decidir ter iniciativa, o que vão acontecer? Pessoas vão surgir para zombar de você, ridicularizar você, vão tentar parar você. Vai ter pessoas que vão colocar medo em você, assim como Sanbalate, Tobias e Gesem. Você, Neemias, vai ficar se rebelando contra o rei? Tem certeza disso? Tem certeza disso, Lorena, que você vai para o college? Vai abrir 1 ano? Pessoas vão se levantar. Sanbalate, Tobias, Gesem vão se levantar para te amedrontar, para te paralisar. Mas escute, você que entendeu o seu chamado, a você que acredita no seu potencial, a você que sabe qual a missão que você carrega, a você que está preparado. Olha o que você vai dizer para essas pessoas que se levantarem contra você. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós e os seus servos começaremos a reconstrução. Como diz meu amigo pastor Gildário, que deve estar aqui nos assistindo, esse era um cabra macho. Um bom nordestino. Esse é um cabra macho. Ele fechou a porta na cara daqueles que queriam paralisá-lo. Neemias fechou. Porque toda vez que você decidir fazer algo grande, não só na sua vida, mas para Deus, porque tudo que diz respeito a você, diz respeito a Deus. O que Neemias nos ensina com essa resposta que ele dá aos seus adversários? Tenha iniciativa. Nós começaremos. Nós começaremos. Porque a iniciativa, ela fecha a porta do medo, mas abre a porta da oportunidade. Iniciativa fecha a porta do medo e abre a porta da oportunidade. Você precisa ter iniciativa. Você precisa começar aquilo que Deus já falou ao seu coração, que só você e Ele no secreto sabe. Tenha iniciativa. Porque todo frustrado vai tentar te frustrar. Portanto, hoje é o dia de você fechar todas as portas de acesso. Feche e jogue para bem longe essa chave. Porque ao fechar, você vai abrir a porta da oportunidade. Neemias disse: nós começaremos a construção. Nós começaremos. Quando Neemias fechou essa porta do medo, as coisas começaram a surgir. A oportunidade se abriu, porque uma pessoa sábia, ela faz imediatamente. Iniciativa é isso. É imediatamente. Uma pessoa sábia faz imediatamente o que uma pessoa tola deixa para o fim. Precisamos fazer imediatamente, não dá para esperar mais. Nós não precisamos passar por humilhação. Precisamos agir. A iniciativa na sua vida deve ser igual à sua obediência a Deus. A iniciativa na sua vida deve ser igual à obediência sua a Deus. Imediata,
absoluta e com alegria. Imediata, absoluta e com alegria. Nós não temos tempo para ficar conversando com medo. Não temos tempo para ficar batendo papo com medo. Nós fechamos a porta para vivermos o algo novo que Deus tem para nós. Nós estamos nos movendo para esse novo tempo. E Deus quer ver a sua iniciativa nesse projeto, nessa jornada. O que você pode fazer para esse novo tempo que vamos viver como igreja? Não espere para amanhã. Tenha iniciativa. Levante-se. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E por fim, para vivermos um novo, além de acreditarmos no nosso potencial, além de cumprirmos a nossa missão, além de nos prepararmos, nós precisamos também ter iniciativa, mas por fim, mantermos o nosso caráter. Acredite, se prepare, tenha iniciativa, mas no fim, mantenha o seu caráter. Olha o que diz Neemias 4, 19 e 23. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens, empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém para que possa servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. E cada um permanecia de arma na mão. O que foi que Neemias fez? Quando você acredita, quando você está preparado, quando você tem iniciativa, você está tão inundado de alegria por estar vivendo o que Deus te chamou para viver, que você não tem nem tempo de tirar a roupa. Você se mantém firme, perseverante, fiel àquilo que Deus te entregou. E esse tirar de roupa aqui, irmãos, não é algo físico, não é algo que está incomodando, não é algo que às vezes quando a gente está suado quer tirar, não. Neemias não tirava sua própria roupa, porque ele manteve o seu caráter até o fim. Ele não deixou os irmãos, como ele chama aqui, sozinhos. Ele foi junto. Esteve junto. Ele não estava ali apenas para dar ordens. Ele estava trabalhando junto. E isso se chama integridade. Ele foi inteiro em cumprir o seu propósito. Ele não se perdeu no fim. O que acontece com muitas pessoas que querem viver o novo, que elas começam bem,
mas terminam mal. Deus tem grandes coisas para você, mas nesse processo, nessa preparação, nós somos testados, nós somos provados para mantermos o nosso caráter. Você não pode chegar no fim e negociar os seus princípios, os seus valores. Você não pode chegar ao final da construção daquilo tudo que você sonhou e dizer, eu consegui. Foram os meus recursos que eu consegui. Não. Temos que nos comportar íntegros até o fim, dar a honra e a glória somente a ti. Não se venda, não se corrompa, não negocie os seus valores e os seus princípios durante a sua construção. Mantenha o seu caráter. O diabo fez de tudo, irmãos, durante 52 dias com Neemias. Usou até um sacerdote para corromper. Mas ele se manteve firme, vigilante, empunhando a espada de dia e de noite. Não é hora de baixarmos a guarda. Não é hora de baixarmos a guarda. Mantenha-se firme. Não negocie. Não se corrompa. Neemias terminou a construção e a sua jornada ilibado. Porque ele era um homem que tinha caráter. Muitas pessoas não vivem o novo, não desfrutam da promessa de Deus, porque ainda não têm o caráter suficiente para ir para a próxima estação. Deus vai te forjar, Deus vai te preparar, para no final você ser aprovado. O que cabe a você é se deixar Deus moldar. Porque o caráter é a base. Ele não pode se perder durante o processo. O caráter é o fundamento que te permite a viver as coisas grandes, a viver o novo de Deus. Portanto, mantenha o seu caráter. Tenha raízes profundas. Que podem vir a tempestade que vier, você se manterá firme, perseverante. E isso vai requerer de você humildade. Porque muitos querem viver o novo, mas não são humildes em viver o processo e reconhecer que está sendo moldado por Deus. Neemias não apenas conduziu os homens na construção, mas ele pagou o preço junto, até o fim. Mantenha o seu caráter, sabe por quê? Porque o caráter, ele vai comunicar, e eu quero encerrar aqui. O caráter vai comunicar consistência e influência. O seu caráter está comunicando consistência e influência. Por que vocês acham que Neemias bateu o tempo recorde nessa construção? Por que ele reconstruiu os muros em 52 dias? Por causa do seu caráter. As pessoas seguiram Neemias por causa do seu caráter. A quem você tem seguido? Quem tem sido o instrumento de consistência e influência na sua vida?
Chegou a hora de você repensar quem você está caminhando. Você sabe por que nós chegamos até aqui como igreja Reviver? Porque vocês têm um referencial. Vocês têm um pastor de caráter que não negocia valores e nem princípios, que honra o que Deus colocou no coração dele. Você quer ser uma pessoa de influência na sua família, no seu trabalho, aqui na igreja? Tenha caráter. Porque o caráter, ele vai comunicar consistência e influência. Acredite. Até o ímpio, o rei Artaxerxes, era ímpio, mas ele acreditou em Neemias. Ele acreditou por causa do caráter de Neemias. Não se perca no processo. E eu quero concluir aqui. Pode ser algo que você está esperando há anos acontecer na sua vida. Deus vai fazer. Deus vai fazer e você vai viver ainda este ano. Tome posse disso. Faltam 56 dias. Eu ainda posso viver o algo novo de Deus. Assim como Neemias. O caráter vai te proteger. O caráter vai te proteger nesse processo. O seu talento não te protege, mas o caráter te protege. Você tem algo que carrega. Portanto, acredite. Você tem uma missão. Portanto, se prepare. Você tem uma oportunidade. Portanto, tenha iniciativa. Você tem um futuro. Seja ansioso por ele, mas não se perca no final. Mantenha o seu caráter. Honre o seu passado. Mas deixe espaço para o novo de Deus. Amém? Isaías 43, 18, 19 diz: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Quantos Neemias nós temos aqui nessa manhã? Amém? Te convido a ficar em pé. Você é o Neemias nessa geração. Eu quero que você faça algo profético na sua vida nessa manhã. Levante as suas mãos. E diga comigo: Deus, ache em mim um coração de Neemias. Alguém corajoso para viver algo novo, para fazer grandes coisas. Porque nós temos um novo tempo de grandes coisas e nos levantamos como Neemias. Estamos preparados para fazer a diferença aqui no Taquari, em Brasília, no Brasil e no mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.